Do que você lembra quando ouve falar da Roma Antiga? Talvez você lembre do direito romano, da estrutura política e administrativa, ou então da engenharia e da incrível arquitetura romana. Mas talvez exista um ponto que você pode esquecer completamente, que hoje em dia não é muito ensinado nas escolas, nem nas universidades. A importância para o mundo atual da literatura romana. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os autores e as principais obras da Roma Antiga, da Roma Clássica. Espero você depois da vinheta. Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e como vocês puderam ver no vídeo de hoje, nós vamos falar desse tema tão importante para mim, que eu gosto muito, da literatura antiga, mais especificamente da literatura da Roma clássica, né? Nós temos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a literatura grega clássica. Lhe convido a assistir, vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa conhecer mais sobre a literatura grega. Lá eu falo das principais obras, dos principais autores também. E então, esse vídeo aqui ele foi baseado no livro A História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. Então, os autores que eu coloquei aqui na lista são autores citados pelo Otto Maria Carpo. Convido vocês a conhecerem essa obra também. Tem um vídeo falando sobre essa obra do Otto Maria Carpo aqui no canal. Então, eu li o capítulo do livro em que ele fala da Roma Antiga, da literatura da Roma Antiga. Anotei os principais autores, inclusive vou disponibilizar essa lista para vocês. E com base nessa minha lista dos autores citados no livro do Carpo, eu escolhi 10, os 10 mais importantes, né? A gente sabe que são muitos autores importantíssimos, todos eles têm uma significância muito grande para nós, mas para o vídeo não ficar muito longo, escolhi 10 autores principais e é sobre eles que nós vamos falar e sobre as suas principais obras, mas não esqueça de conferir o link na descrição, que nesse documento eu coloco todos os autores citados pelo Otto Maria Carpo para que você possa conhecer mais, pesquisar mais e conhecer outras obras. Então vamos iniciar com o primeiro autor aqui da lista, que é Cícero. Cícero, que é bastante conhecido aí, acho que por todo mundo que já teve contato com a literatura romana, né? Ele escreveu sobre muita coisa. Cícero ele foi um importante político, um dos mais influentes pensadores e políticos da Roma clássica, né? E ele era também uma espécie de jornalista. Então ele escreveu muito, ele escreveu sobre assuntos muito variados, em especial sobre a oratória, sobre política e sobre filosofia. Então de Cícero eu separei aqui 3 obras para a gente conhecer um pouco mais. A primeira obra é a obra dos Deveres, que é um tratado filosófico escrito em 3 livros e que foi dedicado pelo Cícero para o seu filho Marco. Nessa obra, ele explora os princípios éticos que guiam o comportamento virtuoso pelos homens, baseados principalmente na filosofia romana e estoica. Nessa obra, ele vai discutir o conflito entre o dever moral e o interesse pessoal, e ele vai colocar em primazia a virtude. Ele aborda temas como a justiça, a honestidade e a sabedoria aplicados tanto na vida privada como na vida pública. Já a segunda obra que eu separei aqui para vocês de Cícero se chama As Catilinárias. Essa obra é um conjunto de 4 discursos proferidos por Cícero contra um político muito importante da época, chamado Lúcio Sérgio Catilina. E o Catilina, ele foi acusado por Cícero de conspirar contra a República Romana. Então, ao longo desses 4 discursos, nós vemos Cícero fazendo a acusação para o Senado contra esse importante político. Ele vai apresentar provas e, por fim, vai solicitar que seja feita a execução desses conspiradores. Então, essa obra é muito importante para a gente verificar a questão da retórica, né? Por serem discursos destinados à coletividade, a acusações, a gente pode aprender um pouco mais sobre a retórica e ver como funcionava toda essa questão política e esses discursos na Roma clássica. A terceira obra, por fim,
se chama Da República. E é nessa obra que Cícero vai fazer um diálogo filosófico, tratando sobre qual seria a melhor forma de governo, qual seria a melhor forma de governo e a mais justa. Então ele vai fazer esse diálogo filosófico baseado muito em Platão e vai tratar sobre a questão da república como um governo bom. Então, dentro dessa obra, a gente vai ter a apresentação de várias figuras. Uma delas se chama Cipião Emiliano e ele vai discutir sobre a Constituição Romana. Nessa obra, a Constituição Romana vai ser colocada como algo muito bom, porque vai combinar ali a questão da monarquia, da democracia. E nessa obra, ele vai falar sobre a questão da justiça e da importância dos governadores, dos líderes daquela nação, serem virtuosos. Já o segundo autor que eu separei aqui para vocês se chama Lucrécio, e ele foi um importante poeta e filósofo romano. Ele era um estrito seguidor do epicurismo e ele defendia que o mundo, o universo, era regido por leis naturais e que o mundo ele era formado por átomos que se movimentavam ali no vazio. Então ele não vai colocar aí a questão da intervenção dos deuses na formação do mundo. Pelo contrário, ele vai defender que a felicidade se alcança com a busca pelo prazer e a busca pela diminuição ao máximo da dor. E ele também vai defender que o ser humano ele tem que ter coragem, ele não pode ter medo do universo e nem sequer dos deuses. Então a sua obra ela vai explicar fenômenos naturais e vai promover uma visão racional e materialista do mundo. Lucrécio ele vai ser muito importante para influenciar a ciência, o meio científico, né, das ciências naturais, e também vai ser uma importante base ali para a filosofia. A sua principal obra se chama Sobre a Natureza das Coisas, e a gente pode classificar essa obra como um poema didático, em que ele vai ser dividido em 6 livros, e o autor ele vai explicar a composição do universo. Como eu falei para vocês, o autor ele vai dizer que o universo ele é composto por átomos que se movimentam ali no vazio. E através disso ele vai rejeitar a intervenção divina. Então ele vai defender a busca da felicidade através da razão, né? Através da busca do prazer, e ele vai rejeitar o medo dos deuses e o medo da morte. Então essa obra é uma obra-chave da literatura romana, porque ela vai unir 3 elementos principais, que são a ciência, a ética e a poesia. E o terceiro grande autor romano, que eu separei aqui para vocês, foi Propércio. Propércio ele vai ser um dos maiores representantes da poesia elegíaca. E o que seria essa poesia elegíaca? Vai ser um tipo de poema que vai trazer temas, né, questões muito mais pessoais, introspectivas. A gente vai ter aí muitas lamentações, tristezas, reflexões pessoais do autor. Essas elegias elas estão ligadas originariamente a uma lamentação fúnebre da Grécia Antiga. Mas aqui dentro da literatura romana, as elegias elas vão estar muito mais voltadas para a questão do amor, do desejo, da saudade, decepções amorosas. Então a principal obra de Propércio vai ser as suas elegias, que a gente chama as elegias de Sexto Propércio. E nessas elegias nós vamos ver o autor falando sobre o amor, principalmente para sua musa inspiradora, né, a mulher que ele é apaixonada, que é chamada Cíntia, que ela vai misturar aí elementos reais, mas também elementos imaginários, idealizados. E nessas elegias ele vai falar sobre a saudade, sobre o amor, conflitos internos, reflexivos, e também vai misturar nessas reflexões amorosas as questões de mitos romanos, né, uma questão mitológica. Então, nessas elegias de Propércio, nós temos 2 temas principais, o amor e a mitologia romana. E o quarto grande autor romano que você não pode deixar de conhecer, esse daqui é fundamental, é Ovídio. Ovídio, ele vai ser também um grande mestre da poesia elegíaca, mas também dos poemas épicos. Ele vai ter aí um estilo muito característico, muito original, é um estilo leve, mas também muito irônico e principalmente muito criativo e universal.
ele influencia muito, muito, muito a poesia, os poemas e a literatura como um todo do Ocidente. Durante aí a leitura do primeiro volume da literatura, História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, você a todo momento vai precisar estar relembrando Ovídio, porque você vai verificar muitas influências de Ovídio em quase todos os próximos autores depois dele, independente aí da época medieval, época mais moderna, ele realmente é fundamental. Inclusive, ele acabou até sendo exilado para a atual Romênia pelos seus poemas serem considerados aí subversivos, né? E eu separei aqui 3 obras principais de Ovídio que você precisa conhecer. E a primeira obra não poderia deixar de ser a Metamorfoses, né? As Metamorfoses de Ovídio. Nessa obra, nós vamos ter 15 livros escritos em hexâmetros. E dentro desses 15 livros, ele vai reunir 250 mitos gregos e também mitos romanos. Então, qual é a principal característica, o que torna as Metamorfoses uma obra única, né? Ele vai reunir essas centenas de mitos de uma forma que eles se conectam. Então, a gente vai ter aí a história do começo do mundo até a época em que Ovídio escreveu, que é ali durante a apoteose de Júlio César. Então, nós vamos ter o mito que fala sobre a origem do mundo, até os mitos que explicam, né, a chegada dessa era. E nós vamos ter como temas principais o amor, as transformações e a intervenção divina. O Ovídio, ele vai misturar muito essa questão da mitologia, da filosofia e da psicologia. Por isso que essa é uma obra que marca muito a questão da literatura e vai influenciar a arte e a cultura daquela época até os dias de hoje. A segunda obra de Ovídio que eu separei se chama A Arte de Amar. Aqui a gente já vai se aproximar muito da poesia elegíaca de Ovídio. E nessa obra, que vai ser composta por 3 livros, ele vai falar sobre como é que funciona a conquista do amor e a manutenção do amor. No primeiro livro, ele aconselha os homens a como encontrar e como conquistar as mulheres. No segundo livro, ele ensina a como manter o amor, né? Como fazer a manutenção desse amor conquistado. E no terceiro livro, ele oferece algumas dicas para as mulheres sobre como seduzir, sobre a sedução em si. E nessa obra, ele vai misturando também a questão da mitologia e desse humor tão característico de Ovídio, né? Mas essa obra ela foi uma das obras que contribuíram para o exílio de Ovídio, né? Que foi considerada aí uma obra subversiva. A gente pode até considerar já, né, na Roma Antiga como uma obra, um poema erótico. E a terceira obra de Ovídio também pode ser classificada como um poema elegíaco, né? Uma poesia elegíaca. E aqui ele já está exilado, e acaba sendo exilado, e ele vai escrever essa obra Tristezas, falando sobre a sua saudade pela sua terra, por Roma, a sua saudade de seus amigos, da sua família e de onde ele nasceu e viveu. Então ele vai combinar lamentos pessoais, reflexões sobre a sua atual condição, apelos por clemência e elogios ao imperador. E dentro dessa obra ele vai defender a sua poesia, né? Ele defende, como por exemplo a Arte de Amar, que a gente falou, que contribuiu para ele ser exilado. Então não é que ele volta atrás, né? Ele vai continuar ali assegurando a qualidade da sua poesia, que não seria uma poesia subversiva. Então essa é outra obra muito importante de Ovídio. E o sexto autor romano não poderia deixar de ser Virgílio. Virgílio aí reverenciado como um dos maiores autores do mundo, né? Então Virgílio, ele também é romano, ele nasce ali num ambiente muito mais camponês, né, rural, e ele vai se manter distante aí da vida pública. Ele tinha uma saúde muito frágil e ele é descrito como alguém muito perfeccionista, né? Ele era amigo de Horácio e os amigos dele descreviam ele como alguém muito cuidadoso e muito perfeccionista. Ele vai falecer aos 51 anos e ele vai deixar instruções para que a obra dele, que está inacabada, seja destruída, né?
justamente por conta desse perfeccionismo dele. Ele queria ali fazer revisões naquela obra, porém, essa instrução não é obedecida pelo imperador Augusto. Ele realmente publica a obra para que o legado de Virgílio não fosse esquecido, né? E qual é esse manuscrito? Que obra é essa? É justamente a principal obra de Virgílio. É a obra que o consolidou como um dos maiores autores do mundo. É muito engraçado pensar isso. Ele queria que destruísse, né? Que não fosse publicado. Mas essa obra se chama Eneida. A Eneida, ela vai narrar a história de Enéas, que ele é um sobrevivente da Guerra de Troia, né? Ele é um troiano sobrevivente. E por conta do destino, que seria muito mais ali por conta de uma vontade dos deuses, ele vai sobreviver e vai ser guiado aí pelo destino para que funde Roma. Ele vai ser aí o fundador, ele vai fundar a linhagem de Roma. E nesse meio tempo ele enfrenta tempestades, ele enfrenta aí a ira do deus Juno, ele acaba se apaixonando por uma mulher chamada Dido em Cartago, só que ele tem que fugir, tem que ir para outro local e Dido acaba se suicidando. E ele vai aí enfrentar guerras pela mão de outra moça que se chama Lavínia. E após batalhas e um duelo final, ele acaba matando Turno e conquistando a mão dessa moça e também conquistando, assegurando que ele seria ali o fundador, ele fundaria a linhagem de Roma. Já a segunda obra muito importante de Virgílio são as suas bucólicas, né? Através dessa obra, ele acaba inaugurando esse novo gênero, né? O gênero bucólico. E nesses poemas, nesse conjunto de poemas de Virgílio, nós vamos ver um tema muito mais rural. Então, são pastores, são diálogos muito mais voltados para o campo. Aqui a gente também acompanha ali a questão dos conflitos daquela época, é justamente o período em que a gente vê aí um enfraquecimento de Roma, do Império Romano, né? A gente acompanha a questão dos confiscos de terras. E dentro desses poemas, a gente tem inúmeras referências aos eventos sangrentos que vão marcar a transição da República Romana para o Império Romano, que vão anunciar aí a Pax Romana, né? Que vai ser a chamada Idade de Ouro de Roma, sob a direção, né? Sob o comando de Augusto. O sétimo autor que não poderia deixar de ser citado também foi Sêneca. Sêneca, ele vai ser um importante político, escritor e filósofo romano. Ele nasceu ali em berço de ouro, ele era ali de uma família rica e ele vai abraçar a questão do estoicismo, né? Ele vai ser um homem muito estudioso, um pensador e que vai refletir muito com base no estoicismo. O que a gente vai ver ali até na obra dele é essa ambiguidade, né? Por ele ser um homem de muitas posses, um homem rico e que defendia esse ideal da simplicidade, do estoicismo. Ele acaba, durante uma época de sua vida, sendo exilado, acusado de adultério, mas ele acaba retornando para Roma. Ele vai educar ali, vai estar lado a lado nos primeiros anos de Nero no poder, mas ele acaba sendo acusado de participar da conspiração de Pisão, né, que foi uma conspiração de várias pessoas influentes, inclusive muitos autores importantes, que foram acusados de conspirar contra Nero, né, para que destituíssem ele do Império Romano. E ele acaba sendo condenado à morte. Na verdade, até a condenação dele é ao suicídio. E de Sêneca, eu separei aqui 3 importantes obras também. Eu acredito que muitos de vocês possam até conhecer, porque essa questão do estoicismo, ele tá bem... um assunto bem quente aí atualmente. Muitas pessoas leem e aderem a esse ideal de vida, né? A primeira obra se chama Sobre a Brevidade da Vida. Nessa obra, nós vamos ter ele discutindo principalmente sobre essa questão da fugacidade. Ele vai defender que a vida ela não é curta, como as pessoas dizem, né? Ela não é uma vida curta por natureza, mas sim porque a maioria das pessoas, elas desperdiçam a vida. Elas desperdiçam a vida com ocupações vãs, com ambições e com inúmeras distrações. Então ele diz que na verdade a vida ela não é fugaz, mas as pessoas que não sabem aproveitar cada momento e aproveitar de uma forma correta. Então ele vai criticar
a busca por riquezas e por prazeres fugazes e vai defender que a vida ela deve ser vivida intensamente cada momento. Então ele vai falar muito também sobre a questão da gestão de tempo e sobre a busca por uma vida significativa. A segunda obra se chama Sobre a Vida Feliz. Então aqui ele vai refletir principalmente sobre a questão da felicidade, como se obter a felicidade. E ele vai dizer que é buscando uma vida plena, uma vida significativa, fugindo da questão das riquezas e dos prazeres e buscando uma vida virtuosa e com sabedoria. E a terceira obra, chamada Tranquilidade da Alma, ele vai refletir sobre como manter a paz interior em meio aos inúmeros acontecimentos, às perturbações que acontecem ao nosso redor. E o oitavo autor foi justamente sobrinho de Sêneca, se chama Lucano, e ele também foi muito importante ali para a literatura romana. Ele era um jovem prodígio, mas infelizmente aos 25 anos, assim como seu tio, ele também foi condenado ao suicídio, acusado de, assim como seu tio, participar da conspiração de Pisão, para destituir ali Nero do poder. Mas Lucano, ele deixou uma obra bastante importante, demonstra que ele realmente era um jovem prodígio, né? Antes dos 25 anos, ele escreveu a sua obra chamada Farsália. E essa obra leva esse nome justamente por conta da batalha que ocorreu no ano 48 a.C., chamada Farsália, né? Foi uma batalha entre Júlio César e Pompeu. E essa obra ela vai falar justamente sobre isso, sobre a Guerra Civil Romana, que ocorreu aí por conta de uma rivalidade entre Júlio César e Pompeu. Nessa obra ele vai rejeitar questões sobrenaturais, questões mitológicas, intervenção divina, e ele vai focar na tragédia política e humana. Então, você está gostando do vídeo? Eu sei que são muitas informações, mas faltou apenas 2 autores para que você conheçam aí 10 autores muito importantes da literatura romana. E se você chegou até aqui é porque você se interessa por esse tipo de tema, então eu convido você a compartilhar o vídeo, a comentar, curtir, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante para que esse vídeo, esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas possam conhecer esses grandes mestres da literatura mundial. Já o 9º autor não foi só um simples autor, um simples poeta. Na verdade, ele foi um imperador, um governador de Roma, que foi Marco Aurélio. Marco Aurélio ele é conhecido como um dos 5 bons governadores. Ele era adepto da filosofia estoica. Então, ele, apesar da sua grande posição em Roma, ele agia tendo em vista essa filosofia estoica na questão da simplicidade, valorizar aquilo que é mais simples, e pelo que parece, essa filosofia refletiu muito na forma como ele governou. Ele é inclusive conhecido como um governador, um governante filósofo, né? E a sua principal obra, que na verdade não foi nem feita por ele com o objetivo de publicar, se chama Meditações. E as Meditações, ela é uma obra de coleção, é uma coleção de reflexões pessoais escritas pelo imperador Marco Aurélio durante a sua vida, ao longo da sua vida, principalmente durante as campanhas militares. Como eu disse para vocês, essas meditações, elas não foram feitas com o objetivo de serem publicadas, mas elas refletem os pensamentos do imperador, né? Esses pensamentos históricos. Nas meditações ele vai refletir sobre o dever, sobre a mortalidade, sobre o autocontrole e sobre como a gente deve ter a questão da harmonia, do equilíbrio com o cosmos. Ele vai dialogar consigo mesmo, buscando manter a serenidade diante das adversidades. E essa obra ela é feita com um estilo que ele é introspectivo, mas ele é universal. E por isso que ele se tornou um clássico tão importante da literatura, né? Da literatura como um todo. Já agora, por fim, o último autor que separei aqui para vocês, na verdade, ele não é nem considerado um autor romano do período clássico, né? Ele já está mais localizado ali na parte tardia. O Império Romano ele já havia ruído ali, nós já estamos falando de um comecinho da Idade Média, que foi justamente Boécio. Mas eu quis colocar aqui, por ele ser romano,
né? E por ser aí, ele ter uma obra tão importante. Mas Boécio, ele foi um alto erudito, também considerado um filósofo, e ele era um alto funcionário do rei ostrogodo Teodorico. Porém, ele acabou sendo acusado de traição e ele acaba sendo preso e morto, né? Ele é condenado à morte. E como eu disse para vocês, ele foi um importante erudito, né? Ele traduziu obras de Aristóteles, traduziu obras de Platão. Ele contribuiu muito para a questão da difusão das ideias gregas para a Idade Média, né? Ele contribuiu com essa permanência para que essas obras de Platão e Aristóteles não se perdessem. E como ele se localiza justamente nesse período tardio, ele representa ali uma ponte entre a literatura romana e a literatura medieval. Então a gente tem aí dentro de Boécio características dessa literatura pagã misturada com a literatura já cristã, desse cristianismo primitivo, né? E a sua principal obra, a obra de Boécio, é A Consolação da Filosofia. E ela foi escrita justamente no período em que ele estava ali preso, aguardando ali a sua execução, né? A execução da sua pena de morte. E A Consolação da Filosofia, ela é uma obra dividida em 5 livros, em que a gente verifica um diálogo entre Boécio e a personificação da filosofia. E a filosofia, né, personificada, ela vai dialogar com Boécio sobre a questão da vida, sobre a questão da felicidade. Ela vai consolar ele naquele contexto em que ele está ali vivendo, né? Vai falar sobre o livre-arbítrio, sobre a transitoriedade da vida, das riquezas, a fugacidade das coisas materiais, né? Com base muito no estoicismo e nesses ideais do cristianismo primitivo. Então essa obra é um clássico da filosofia e da literatura medieval, romana, e Boécio, com essa obra, vai influenciar importantes autores, né? Como Dante. Dante foi muito influenciado por essa obra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de conferir a descrição, porque na descrição eu vou deixar o vídeo sobre a literatura grega, sobre a história da literatura ocidental, e também vou deixar aí o arquivo com a lista dos principais autores romanos, né? São muitos outros autores além dos que eu citei aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!